Jornal Gente. Gente, Brasília, 10 horas e 6 minutos, recebendo aqui nos estúdios da nossa rádio Bandeirantes 89,9, Aldo Júnior, também conhecido como Doutor Condomínio. Tem problema, Doutor Condomínio responde. Tudo bem, Aldo? Seja bem-vindo. Bom dia. Oi, bom dia, Adriano, bom dia, ouvintes. Primeiro, antes da gente começar, queria te parabenizar por esse projeto aqui da Rádio Bandeirantes, sensacional. A Rádio Bandeirantes já é um marco em São Paulo, agora você trazendo esse projeto para cá, não tem como dar errado, não. Com o Cláudio Humberto à frente aqui como a nossa sim, estrela, não tem também... Exatamente. Né? Abraço, Cláudio. Como que, rapaz? Muito bom dia, nossa Aldo. Estrela. Bem-vindo ao nosso programa. Estamos aqui, como você bem anotou, num projeto novo. Estamos há pouco mais de uma semana no ar, na Rádio Bandeirantes, já ali brigando pela liderança. É muito reconfortante a gente perceber isso, constatar isso. E também eu quero aproveitar para agradecer a todos os nossos ouvintes, né, que nos ouviam, que participavam do nosso programa, deste programa, Jornal Gente Brasília, na Rádio Band News. Muitos desses ouvintes migraram conosco para a Rádio Bandeirantes. Quero agradecer a todos eles e quero que saibam que são considerados não apenas amigos nossos, muitos deles viraram amigos pessoais mesmo, mas também companheiros de trabalho. São pessoas que ouvem e participam e nos informam sobre trânsito, sobre tudo, né? Sobre todos os problemas que eles percebem e com muita argúcia acaba pautando o nosso trabalho. Quero agradecer a todos eles. Muito bom dia, Aldo. Bem-vindo aqui. Bom dia, Cláudio. Vamos falar dessas relações condominiais. Qual é o principal problema entre morador e síndico? Quando tem um relato do síndico para você assim, eu tô tendo treta naquele condomínio, qual é o principal problema? O principal problema, Adriano, é o seguinte, nos condomínios não existe interesse coletivo, existe interesse individual. Então, dentro do coletivo. Uhum. Se você encontrar 5 condôminos debaixo de um prédio reunidos, eles não têm um interesse coletivo, eles têm um mesmo interesse individual. Então, o condomínio é muito isso, o condomínio olha muito para o que ele quer, né? Então, aí, dentro disso que você falou, vamos lá, barulho, festas, cachorro, vizinho. Então, a gente tem ali realmente vazamentos, situações que são corriqueiras que o síndico tem que administrar, além das relações interpessoais, porque cada um quer uma coisa e o síndico tem que atender todo mundo, mas ele não pode atender todo mundo, porque ele tem um regramento que ele tem que seguir, tem uma legislação, então ele vai tentando administrar essas situações aí com muita maestria, com muito jeitinho, né, que é o básico do brasileiro, para que ele possa, né, mediar esses conflitos e seguir uma gestão mais tranquila. Aldo, tem uma questão recente, né, nova, digamos assim, dessas relações entre vizinhos, entre integrantes, entre condôminos, né, em prédios, ou mesmo em condomínios horizontais, que é a questão do carro elétrico. A gente tem observado essa situação. Muitos brasileiros têm feito opção pelo carro elétrico porque, por tudo, né? Faz as contas, percebe que é mais barato. É mais barato, por exemplo, ele pagar Eu conheço um caso na minha família de que a pessoa, por exemplo, a economia que faz em gasolina corresponde a 60% do valor da prestação do carro elétrico. Então, assim, sem contar que são carros muito bem, enfim, muito elogiados, etc. Mas aí tem esse problema do condomínio. Chega lá, a pessoa é proibida de colocar ali aquele equipamento que recarrega o carro lá na garagem do prédio, né? Não pode, porque aí o cidadão que não tem carro elétrico vai pagar pelo consumo adicional de energia decorrente dessa carga, né, do carro elétrico. Como resolver isso, né? Como isso tem sido resolvido? Quais as melhores experiências no sentido de resolver essa parada, né? Porque, afinal de contas, um dia, aquele condomínio que hoje cria confusão, ou que impede os seus moradores de recarregarem os seus carros elétricos lá na garagem, né? Enfim,
A maioria daquele prédio, mais cedo ou mais tarde, vai ter carro elétrico. Mas o que é que vai prevalecer? É a decisão anterior? É uma nova decisão que os beneficie também? Enfim, eu queria que você falasse sobre essa polêmica nova, digamos assim, nas relações entre integrantes de um condomínio. Muito bem, Cláudio. Esse é um dos temas mais relevantes que nós temos hoje no mercado de condomínios. E deixa eu te explicar para você e para os ouvintes o que acontece. Você tem um condomínio com 100 moradores. Desses 100 moradores, 4 moradores compram carros elétricos. E esses 4 moradores querem instalar o carregador elétrico na vaga deles para que eles atendam às suas necessidades. O problema disso, que parece que não é problema, é o seguinte: aquele condomínio foi concebido com um sistema elétrico que não suporta essa carga excessiva que esses condôminos propõem. Esse é o grande problema para o síndico, porque se ele deixa um condômino colocar o carregador, Tem que deixar outros. ele tem que deixar todo mundo. E o prédio não está preparado de forma com o projeto elétrico que suporte essa carga elétrica. Então, o que acontece? Os síndicos rejeitam ultimamente por causa desse motivo. Ninguém para pensar que 4 é uma coisa, agora é 100. Né? Inclusive, ontem em São Paulo, Cláudio, a Prefeitura de São Paulo baixou uma norma dizendo o seguinte, que agora tem todo um regramento para o condomínio cumprir, sistema elétrico tem que ser apurado, contratado um engenheiro, cálculo de carga, tudo isso para que possa dar segurança ao condomínio, à edificação, né? Porque se amanhã ocorrer um problema, por exemplo, de um incêndio no condomínio, o seguro vai dizer, não, vocês não cuidaram minimamente da segurança. Né? Então, esse é o momento, esse é o problema que os síndicos estão enfrentando, dos condôminos realmente com um embate muito forte contra eles, mas na verdade eles não podem fazer por uma questão de segurança. Né? Então, em São Paulo, essa regra já foi determinada a partir de ontem pela Prefeitura, e eu acredito que logo, em breve, o CREA daqui, o DEF já se manifestou também sobre isso, e é necessário realmente criar um regramento. Você imagina cada um colocando uma energia sobressalente ali e o quadro de energia do prédio, o sistema elétrico não suporta. Então, essa é a situação. Mas, Aldo, é o seguinte, isso é meio, enfim, fantasia, né? Porque, afinal de contas, quando muitos dos prédios, se você pegar aqui no plano piloto, por exemplo, a imensa maioria dos prédios que existem, né? Não foram, enfim, o quadro elétrico não foi dimensionado para a carga de aparelhos de ar-condicionado e chuveiros elétricos que foram instalados, né? Aí, assim, o síndico que é contra a recarga do carro elétrico usando o quadro elétrico do prédio, é o mesmo síndico que bota na sua casa um aparelho de ar-condicionado que exige muito mais energia do que aquele carregador do carro elétrico, né? Então, tem muito isso. As pessoas não entendem do assunto, né, dessa coisa de energia, quadro elétrico, elas se assustam, né? Tem também aquele factoide que circula com muita frequência de que carro elétrico pega fogo, né? Como se carro a gasolina também não pegasse. Até pega, certamente pega fogo, mas, enfim, são casos raros que acontecem, né? Mas esse é que é o problema, né? Porque se é para isso vigorar, por exemplo, máquina de fazer café expresso, dessas Nespresso, também consome energia que não estava prevista ali no quadro elétrico do prédio. É uma questão polêmica. Eu acho que a melhor coisa que poderia ser feita era talvez o edifício modernizar o quadro elétrico, né? E até criar um sistema ou condicionar a instalação desses carregadores de carros elétricos a algum sistema com pagamento, talvez até para o próprio condomínio, né? De maneira que aquela carga não fosse compartilhada por quem, afinal de contas, não tem o carro elétrico. Perfeito, Cláudio. Deixa eu te explicar aqui uma situação. Lá no meu prédio, ali no CIA, inclusive eu estava vendo vocês falando do CIA aqui, e meu escritório é lá. Chegou uma empresa lá, Cláudio, ela botou 64 máquinas de ar-condicionado num fim de semana. Quando foi na segunda-feira que nós fomos voltar para trabalhar, que a gente chegou no prédio, a energia começou a cair sem parar. E nós fomos descobrir que essa empresa instalou 60 e tantas máquinas no telhado do prédio e não havia, de forma nenhuma, não havia como suportar aquilo.
As outras unidades, que por exemplo a minha e os outros escritórios, foram até o condomínio, pediram que aumentasse a carga das outras salas. Esse cidadão chegou, entrou, botou no fim de semana e o prédio ficou sem luz. A gente ficou 3 meses aí sofrendo com energia caindo. Então, assim, você tocou no ponto principal. O que precisa ser feito? Precisa ser feita uma readequação nessa parte de energia, dimensionamento maior para que possa suportar, cabeamentos têm que ser trocados, cabos maiores, mais resistentes, exatamente para que não ocorra isso. Então o síndico fica numa situação muito difícil quando ele permite 2, 3 fazerem e os outros todos, quando quiserem fazer, a energia vai cair. Nessa linha de energia, aproveitando, e energia solar? Porque tem condomínios de casas, eu já observei isso, eu vi no sul. Algumas casas têm energia solar, outras não. Mas o condomínio tenta fazer um acordo para que aquela energia solar da casa de um dos moradores possa contribuir também com a energia do condomínio. Há algum regramento para esse tipo de instalação? Tem que partir do condomínio? A pessoa pode colocar de forma individual? Como é que funciona isso? Então vamos lá, são 2 situações, Adriano. Você tem a energia, você tem o consumo do condomínio, ou seja, das áreas comuns, e você tem um consumo dos apartamentos ou das casas. São questões totalmente diferenciadas. Então vamos lá. O condomínio ele tem que ter um espaço para se colocar as placas, para que se possa gerar essa energia para o condomínio e fazer aquela troca de energia e diminuir o custo. Já existem as fazendas, né? Que você não precisa hoje ter, ele aproveita, ele traz a energia da fazenda e leva para dentro das casas e para dentro dos condomínios, sem precisar você ocupar espaços com as placas de captação. Um processo semelhante ao que seria a transmissão de energia de uma neoenergia, só que com essas solares? Isso, então a fazenda capta a energia através das placas e manda com uma parceria com a Neoenergia e distribui para todos os lugares. Inclusive a Neoenergia quer que todo mundo faça isso, porque facilita bastante e diminui o custo. Então, no caso da energia é isso. A unidade, ou seja, o proprietário, se tiver uma casa, tiver condições de colocar, excelente. O condomínio, ele tem 2 opções. Se ele tiver espaço, porque, por exemplo, vou te dar exemplo de novo do meu prédio. O meu prédio não tem telhado suficiente para colocar as placas e atender todos os condôminos. Se a gente tivesse que fazer, teria que fazer mediante um sistema de uma fazenda de energia para levar para lá. Então, são situações diferentes. O condômino pode colocar a dele desde que ele contrate dessa forma, e o condomínio também, mas o condomínio tem que ter um espaço adequado. Não sei se vocês já passaram ali pelo HFA. Sim. Vocês já viram ali no HFA? Tem uma planta enorme de energia solar. Ali junto, né, do HFA ali. Exatamente. Ali é o melhor exemplo, mas eles têm um espaço gigantesco para colocar isso, né? E eles fizeram até um sistema de garagem, agora já tem empresas que fazem a cobertura de garagem com as placas em cima. Então, quer dizer, a coisa tá muito rápida, né? A coisa é muito violenta. Então, a gente aqui está sempre trazendo discussão. Eu estou recebendo aqui mensagens de ouvintes gostando muito da nossa conversa, mas o que eu queria também era que a gente falasse sobre outros temas polêmicos, assim, além dessa questão da recarga de carros elétricos, enfim, que tem sempre confusão em condomínio. O que é que mais tem acontecido do ponto de vista dessas diferenças, dessas polêmicas de briga de vizinhos, etc., em razão dos novos tempos, digamos assim, né? A gente percebe, por exemplo, que muitos prédios, alguns prédios, né, adotaram o sistema único de, por exemplo, internet Wi-Fi, né? Internet por Wi-Fi. Aí os moradores se juntaram, compraram lá um sistema e Wi-Fi para todo o prédio. Mas aí não funciona. Enfim, eu queria saber exatamente isso. Quais são, além do carro elétrico, qual é o outro desafio mais moderno, digamos assim, ou dos últimos tempos que vem provocando polêmica em condomínios? Cláudio, eu acho que eu vou tirar você da Bandeirantes e vou levar você para trabalhar comigo. Não faça isso. Podemos conversar. Faça isso, o passe dele é caro. É bom desse tema de condomínio, hein? Mas olha só, deixa eu te dizer o que é hoje o tema mais acima do carro elétrico, que está dando uma polêmica terrível, que se chama biometria facial.
E quase tudo quanto é prédio está se adaptando para isso, né? Pois é, os condomínios estão instalando a biometria facial para facilidade de acesso, aquela coisa toda. Só que tem um detalhe. O judiciário tem interpretado que o condomínio não é obrigado a fornecer a sua imagem em função da LGPD. E aí os condomínios começaram, e agora? O que a gente faz? Eu tenho que instalar o sistema, eu aprovei isso na Assembleia, os condôminos em sua maioria aprovaram, mas o condômino tem o direito de dizer, a minha imagem você não vai utilizar. Por quê? Em função da LGPD, proteção de dados, né? E da imagem da pessoa. E aí você me perguntou, mas se o condômino não concordar com essa situação, que os condôminos estão enfrentando isso, o que o condomínio tem que ter? Ele não pode ter como única forma de acesso à portaria virtual, à biometria facial. Por isso, então, que quando eu observei no meu prédio, que foi feito não na entrada, mas para aquelas lojas de conveniência que hoje em dia os prédios têm, tem o dedo, né? Ou seja, tem uma tagzinha para entrar e tem ainda o reconhecimento facial, é isso? Perfeitamente. Não pode haver somente a biometria facial. Você tem que ter a biometria normal, você tem que ter chave, você pode ter tag, mas você não pode obrigar o condômino a ceder a sua imagem, os seus dados, em função de só ter um tipo de acessibilidade ao prédio. Então, isso, Cláudio, é uma grande polêmica que a gente está enfrentando hoje, até porque umas 2, 3 semanas atrás, a Câmara Legislativa determinou uma lei que as portarias virtuais seriam proibidas, que os condomínios não podiam mais colocar, a portaria virtual. Isso foi uma grande discussão, só que isso foi abafado pela questão da biometria facial, que os condomínios estão colocando para facilitar. Aí tem um outro detalhe importantíssimo para vocês entenderem. A biometria facial, Adriano, você está entrando no prédio. Eu estou atrás de você com uma arma nas suas costas. O que eu faço? Eu entro, você me faz entrar no prédio. Sim. Entendeu? Então essa questão da segurança que está sendo muito debatida ainda, que é o carona da biometria, né, da biometria facial. Porque se você pode acessar um bandido dentro de um prédio, botando a sua cara, e a cara dele não vai aparecer. Porque assim que aparece a sua, ele aparece acesso liberado e você entra, né? Então olha como essas questões são muito delicadas e parece que são soluções, mas se você analisar direitinho, você tem uma série de percalços nesse meio do caminho, e o síndico fica no meio desse tiroteio. Né? O nosso Antônio Bispo, que está sempre com a gente. Obrigado, Antônio Bispo, participando pelo 994009269. Ele está dizendo o seguinte: biometria facial, a justiça atrapalha a segurança. Faça pela digital. O pior é o vizinho que é sensível ao barulho. Esse é um problema que eu acho que nunca vai ter solução, né? Não, o barulho em condomínio, Adriano, acho que é historicamente é o que mais causa problema. Por quê? Porque os condôminos, existem infelizmente pessoas que não têm noção de que tem um vizinho do lado, um vizinho embaixo, né? E não tem o menor respeito pelo seu vizinho. E aí essas questões de barulho, festas, salto de sapato, é terrível. É um barulho tremendo que faz, né? Agora, 4 horas da manhã ele começava a praticar antes de chegar no trabalho. Então, assim, é muito complicado. Mas o barulho, rapidinho, Cláudio, o barulho é um dos campeões realmente de audiência, vamos dizer assim, em temas condominiais, porque as pessoas não têm a noção de que estão incomodando seus vizinhos. Então, eu queria voltar rapidamente à questão da biometria facial. Essa é uma discussão tão idiota, assim, eu fico de cara com as pessoas que, até por ignorância, têm medo disso, né? Acho que aquilo ali vai ser invasão de privacidade, vai ser isso, vai ser aquilo. Isso é uma imensa bobagem, né? Isso absolutamente não existe. O meu escritório fica a redação do Diário do Poder fica no Brasil 21, e lá foi implantado esse sistema de biometria facial, e funciona lindamente. Você se aproxima do portão lá da garagem de entrada, mostra a cara para o equipamento libera a porta imediatamente, sem nenhum problema. E qual é o risco disso? O risco é o quê? É documentar que eu estive ali. Bom, a não ser que as pessoas que moram em um condomínio com reconhecimento facial não queiram que alguém saiba que ele frequenta o condomínio onde mora ou onde trabalha. Eu não vejo sentido algum nisso, né? Isso também não é usado para outra coisa, é apenas para ter
para que o condomínio tenha a certeza de que as pessoas que estão entrando ali, né, as pessoas que têm acesso são aquelas credenciadas para isso, né, cadastradas para isso. E é muito, você não tem que estar... esqueci o cartãozinho, que a fase anterior era o cartãozinho magnético, né? Uma espécie de, uma coisa como se fosse um cartão de crédito. Quantas vezes eu esqueci o tal do cartãozinho, né? Ou eu ficava preso embaixo, ou ficava preso na garagem sem poder sair, porque esqueci o cartãozinho. Às vezes, enfim, e a biometria facial facilita muito. Mas tem aí uma gente meio ignorante, um povo assim mais, como é que eu diria, que acaba envolvendo ou contaminando a discussão com fatores políticos, ideológicos, para não dizer naquela ideologia woke, né? Como é que é? Woke, que é um horror essa gente. É tudo gente que faz opção pela ignorância. E aí a alegação é sempre do ponto de vista político, os direitos do cidadão. Eu não vejo direito algum sendo ameaçado com a biometria facial para acesso a condomínios. Eu acho isso uma imensa bobagem. Agora, Cláudio, tem a lei de Pareto, né, fazendo uma analogia aqui. 20% dos condôminos causam 80% dos problemas para um síndico. Isso é regra. Então, assim, você tem, dentro desse universo, eu concordo plenamente com você. Quando o condomínio faz o cadastramento do condômino, ele é responsável pela guarda dos dados e dessas informações do condomínio. Se o condomínio, por exemplo, tiver uma deficiência na segurança e esses dados vazarem para terceiros, né, a responsabilidade é totalmente do condomínio. Então, o condomínio tem que tomar muito cuidado quando ele faz essa coleta desses dados e mantém isso lá. Agora, infelizmente, Cláudio, o que você está falando, tem pessoas que são opositores ao síndico, tem pessoas que não querem o bem da comunidade, tem gente que só quer realmente prejudicar. Então ele cria essa série de situações que vão causar problema para o síndico e é para criticar. Na verdade, ele não está ali para colaborar, ele está ali para criticar. Mas, se o condomínio não tiver apenas essa forma de acessibilidade, como eu falei, tiver a biometria normal, tiver acesso por chave, ou por cartão, ou por tag, o problema está resolvido. Como é que está a situação, até outra pergunta que o Bispo mandou aqui, dos condomínios horizontais do Jardim Botânico com essa nova lei? Chegou alguma coisa para vocês? Sobre? Os condomínios horizontais do Jardim Botânico. Não, a princípio não tem nenhuma modificação na legislação que eu tenha conhecimento. Não, queria saber, pede para ele dizer sobre o que exatamente. O Bispo é corretor, então ele deve ter mais detalhes. Deve ser sobre a normatização dos condomínios, né? Essa questão da normatização dos condomínios, a legalização, é uma coisa muito particular. Cada condomínio tem um processo de regularização, é muito individual isso aí. Não tem uma lei geral que determine essa regularização, não, porque tem que passar pelo IBAMA, por uma série de órgãos do GDF, até você ter a liberação total do condomínio. Estamos conversando com o Aldo Júnior, o doutor condomínio, sobre os principais problemas, situações que ocorrem nos condomínios, áreas comuns dos prédios. Sei lá, um condomínio tem churrasqueira, tem piscina, ou seja, as áreas comuns. Como é que funciona esse procedimento? Aí, mas pode ter barulho até um determinado horário. Precisa fazer uma reserva. Condomínio tem academia. Precisa ter um instrutor no condomínio. Quem é que determina o que tem que ter, o que não tem que ter funcionando no condomínio, tendo a estrutura montada já? Perfeito. Todos os condomínios, Adriano, têm um documento chamado regulamento interno. Esse regulamento interno ele vai regular todas as áreas comuns do condomínio, churrasqueira, piscina, a forma de utilização, os horários que são permitidos. Tudo isso fica regrado no regulamento interno, que já é aprovado em Assembleia Geral, e os condôminos, em tese, têm que seguir, mas não é muito bem o que acontece, né? Então, às vezes, você tem churrasqueiras com festas homéricas, o povo pulando na piscina de qualquer jeito, né? Criando um sabor muito grande para o síndico. Polícia, às vezes, é chamada para poder conter as pessoas em salões de festa, pessoas que alugam um salão de festa para fazer uma reunião e fazem um culto religioso, desvirtuam o objetivo, né, do salão de festa. Então, assim, as regras são definidas pelo regulamento. E o síndico, ele fica também numa situação muito delicada na hora que ele tem a regra na mão dele, mas na hora que ele vai cobrar, aí começa
o problema com o condomínio. Porque todo aquele que infringe a norma, que desrespeita as regras, ele sempre acha que ele está certo. E aí o síndico tem que ir lá, com jeitinho, notificar o cidadão, falar, ou se for um comportamento reiterado, infelizmente ele vai ter que ser passivo de multa. Então as regras estão previstas no regulamento interno do condomínio, que em tese deveriam ser respeitadas, mas infelizmente a gente ainda tem aí uma pequena parte, aí, esses 20% que desrespeitam e causam uma dor de cabeça tremenda nos condomínios. Eu acho, assim... É um sucesso essa entrevista do doutor Condomínio. É muito bom, né? Aldo, eu queria saber o seguinte, tem havido uma tendência, eu não sei se isso é novo, mas virou uma tendência atualmente de pessoas que mandam bem na cozinha, por exemplo, né? E aí, o que é que essas pessoas estão fazendo? Estão usando os seus apartamentos, onde residem, para promover, para receber pessoas interessadas no café da manhã que a pessoa faz. Então, assim, é meio que um restaurante informal, digamos assim, né? A pessoa chega lá e tem lá um cardápio e a pessoa escolhe. Eu quero ovos, cuscuz, macaxeira, ou sei lá, como é que chama aqui? Aipim, né? Aipim, mandioca. Enfim, a pessoa pede, o cara vai lá ou ele próprio, ou assim, alguém na cozinha vai lá e faz o café da manhã e isso virou um comércio. Começou com café da manhã, mas já tem gente fazendo isso, são pequenos grupos, né? Recebe o número de pessoas que ele pode acomodar na sala de casa, né? À mesa ou nas poltronas, etc. É algo, sei lá, eu imagino que, dependendo... gente que faz isso não é gente rica, é gente que está na luta trabalhando, né? Portanto, não deve morar em nenhum apartamento palacete. Os apartamentos pequenos, talvez receba ali meia dúzia de pessoas, 10 pessoas e tal. Eu queria saber se isso é legal, se o cidadão pode fazer isso, pode não só o café da manhã, o almoço e o jantar. Eu me refiro, por exemplo, ao psicólogo, que em vez que, enfim, está ali numa situação em que ele prefere morar sozinho, ou sei lá o quê, tem condições de atender a clientela em sua própria casa e não no seu próprio apartamento e não num escritório à parte, né, fora dali, ou advogado, etc. Esse tipo de atividade profissional, comercial, como é que isso é regulado pela legislação? Bom, vamos lá. Os condomínios, eles têm, por instituição, eles têm um objetivo principal. Por exemplo, aqui, esse condomínio, nós estamos aqui na Rádio Bandeirantes, é um condomínio comercial. Ok. Se você tentar subir com uma cama, para você pegar uma sala dessa aqui, colocar uma cama e trazer uma geladeira e que tentar morar aqui, o condomínio não vai permitir que você resida aqui. Por quê? A destinação deste prédio é comercial. Quando se trata do residencial, é exatamente o inverso. Então, se você tem uma destinação de um condomínio residencial, ele só pode ser utilizado para residência. É claro que você tem uma pessoa ali que faz uma marmita, que entrega, que não cause grandes movimentações dentro do condomínio, o síndico muitas vezes permite. Eu já tenho notado, por exemplo, no meu prédio, eu acho que muitas pessoas devem ter, já aqueles bilhetezinhos no elevador dizendo o seguinte: isso é um prédio residencial. Lembre-se que o gás ele é comunitário entre todos e que as pessoas não podem fazer marmita para vender, por exemplo. Só que não tem como controlar também. Exatamente. Tem prédios que o gás é individualizado, tem prédios que o gás é comum, né? Então, assim, e respondendo a tua pergunta categoricamente, Cláudio, os condomínios, eles têm regramento, eles têm um objetivo. Então, se ele é residencial, ele tem que ser residencial. Eu te dar um exemplo prático, muito que aconteceu demais agora, recentemente, pós-pandemia. As pessoas começaram a trabalhar nas suas residências e começaram num prédio, num condomínio de um cliente meu, o cidadão estava trabalhando no home office, as crianças brincando embaixo, ele chegou na janela e gritou, mandou as crianças calarem a boca porque ele estava trabalhando. Ele está certo? Claro que não. Ali não é lugar dele trabalhar. Mas a situação o impôs praticamente a muita gente na época da pandemia. Então, assim, o bom senso ele tem que ser muito utilizado. Outro caso, nós tivemos um caso aqui no Guará, em que a cidadã pegou a sala dela, colocou 7 máquinas de lavar e começou a lavar a roupa. Sendo que a água é comum.
Ou seja, o que ela está fazendo? Ela está usando um comércio e está prejudicando os outros moradores que estão pagando para ela ganhar dinheiro. Então, assim, é muito delicado, é muito tênue essa linha para que o síndico tenha esse equilíbrio, dizer assim, não, é uma marmitinha, um negócio que não incomoda, um salgadinho, tudo bem. Agora, isso as pessoas, infelizmente, se você concede para um, você vai ter que conceder para os outros. Aí vira uma balbúrdia, vira um descontrole, o síndico perde o controle, aí tem que ir à ação judicial para você poder coibir isso. Meu horário estourou, viu? 10h36, esse é um Mas jornal. agora deu uma viajada sobre esse negócio do sujeito trabalhar em casa e tal, né? Eu me lembrei agora, ouvindo isso, do meu pai. Meu pai que foi contemporâneo de Graciliano Ramos, né, lá em Alagoas. E eram ambos ligados a partidos comunistas, não sei o quê. E ele contava uma coisa curiosa. O Graciliano trabalhava em casa, né? Escrevia lindamente, né? Ele não só escrevia, foi dos nossos melhores, dos melhores escritores da história do Brasil, mas ele escrevia também com graça, né? Ele escrevia com senso de humor, mas pessoalmente era chatíssimo. Esse era o relato que meu pai contava. Chatíssimo assim, ele não era, sabe, ele não fazia cara de bons amigos, digamos assim, né, para ninguém. Ele era muito sisudo e tal, muito circunspecto. E ele tinha o hábito de, todos os dias, ao final da tarde, tipo 4 da tarde, ele abria a porta de casa e arrastava a cadeira de balanço, ia ali para a calçada para ler. Então ele ficava ali lendo, fresquinho e tal, ele ficava ali lendo. Mas assim, quando a porta abria, o barulho da porta se ouvia sendo aberta, as crianças que estavam brincando na rua, estavam jogando futebol, era a senha para elas desaparecerem, porque ele não queria saber de barulho. Então, era uma coisa muito curiosa isso. Todo mundo cresceu, né? Quem cresceu naquela ocasião era vizinho lá de Graciliano Ramos. Ele tinha isso, todo mundo sabia que ele não podia ser incomodado. E todo mundo desaparecia. Assim, também não é justo, né, com as crianças. Exato. Faz parte. Aldo Júnior, doutor Condomínio, muito obrigado pela sua presença. Quem quiser saber mais sobre novidades, sobre temas, sobre eventos, procura, tá no Instagram. O Instagram lá, doutor Condomínio. E só pra gente fechar rapidinho aqui e falar da Unasíndico, agora em setembro a gente vai ter um mega evento, o maior evento do Brasil para condomínios e síndicos, aqui em Brasília, no Grande Oriente do Brasil ali, dias 18, 19 e 20 de setembro, com muitos palestrantes vindos de fora de Brasília, muitos temas relevantes para quem é do mercado condominial. Pode fazer a sua inscrição aí, unasíndico.com.br. Vem com a gente lá pro evento que vocês vão conhecer tudo sobre condomínio. Obrigado, viu, Aldo? Até a próxima. Obrigado você, abração. Bom dia a todos. Abraço. 10h39, já tem mais Gente Brasília para você.